Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Só a Graça. Nós estamos findando o terceiro trimestre de 2022 e esta é a lição de número 13, última lição deste trimestre, e que farei um resumão a respeito dos ataques contra a Igreja de Cristo e as sutilezas de Satanás nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E fique até o final, porque eu tenho uma mensagem de reflexão para a sua vida. Agora, vamos à introdução. Observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo, por meio de várias sutilezas. O diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para o qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Nesta lição, veremos como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Para isso, veremos que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Da mesma forma, é imprescindível que tenha as Escrituras como fundamento de sua fé e prática, e buscar uma vida cheia do Espírito. Por último, é mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir forte compromisso com a igreja local. A Deus toda a glória. Na lição 1, o tema que estudamos foi as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, meigo e suave. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos tanto para o bem quanto para o mal. Neste trimestre, o nosso objetivo é destacar a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Na lição 2, estudamos o tema, a sutileza da banalização da graça. Não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça, por assim dizer, barateada. Partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma,
a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Na lição 3, estudamos o tema a sutileza da imoralidade sexual. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Já na lição 4, estudamos o tema a sutileza da normalização do divórcio. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é normal e moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, a Escritura define seu aspecto moral. Vimos nesta lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que, na atualidade, há uma tendência entre os cristãos de exagerarem o divórcio com anormalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contra princípios e preceitos que moldam o relacionamento humano. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, é devido nossa condição de pecadores que o divórcio deve ser visto como uma anormalidade fora do ideal divino. Já na lição 5, estudamos o tema a sutileza do materialismo e do ateísmo. O materialismo e o ateísmo, como o materialismo e o ateísmo juntos, colocamos aqui, na verdade, o materialismo e o ateísmo juntos, porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neoateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui os materialistas e os ateístas. Na lição 6, estudamos o tema a sutileza das ideologias contrárias à família. Vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional.
velhas práticas como o adultério, né, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. O negócio, um engodo, na verdade, é um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Já na lição 7, estudamos o tema, a sutileza da relativização da Bíblia. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada, segundo essas pessoas. Já na lição 8, estudamos o tema, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja como os exercem. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Fundamentais, espirituais, na sua declaração de verdades fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem, sinceramente, buscar as promessas do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço e concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. E que essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. E então, na lição 9, estudamos o tema, a sutileza do movimento dos desigrejados. Vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Na lição 10, estudamos o tema, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico. Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada
em princípios bíblicos imutáveis e como tal deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Na lição 11, estudamos o tema A Sutileza das Mídias Sociais. Desta vez, vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso em que o pecado ganha proporção assustadoras, mas sobretudo como ele pode se converter num terreno fértil no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Já na lição 12, estudamos o tema A Sutileza da Espiritualidade Holística. O holismo passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar desta, ergueu-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e a todas as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. A nova espiritualidade, ou espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não servem ao Senhor Jesus Cristo. E por fim, estudamos a lição 13 e o tema é Resistindo às Sutilezas de Satanás. Observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo por meio de várias sutilezas. O diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para o qual foi formada. Infelizmente, o que se observa em muitos círculos ditos cristãos é um evangelho diluído, em que há pouca ou quase nada da essência cristã. Em vez disso, há muita mistura. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e
o auxiliador da igreja. Espero que os resumos das aulas que acabei de fazer, com exceção da aula 1, 2, 3 e 4 e 8, que não foram gravadas, mas foram ministradas na Escola Bíblica Dominical presencialmente, só não foi possível gravá-las por motivos técnicos. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes de encerrar, quero deixar aqui uma reflexão para você meditar. Com base no texto de Atos, capítulo 2, versículo 36, que diz: Deus o fez Senhor e Cristo. Nenhum cristão esquece o que a Bíblia diz sobre a pessoa e a missão do Filho Eterno, o Cristo de Deus. A este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O apóstolo Pedro não proclamou Jesus apenas como Salvador. Ele anunciou Jesus como Senhor, Cristo e Salvador. Nunca dividindo sua pessoa e sua missão. Não permita que Satanás te engane com sutilezas. A fé no Senhor Jesus, mais confissão dessa fé ao mundo, nos traz salvação. Bom, chegamos ao fim deste terceiro trimestre de 2022. Espero em Cristo que tenha sido proveitoso para você, porque para mim e o meu irmão cooperador desta obra tem sido o meu irmão Carvalho, professor José Carvalho. Esperamos vocês no próximo trimestre e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.